Não deixe muito alto para não ferir os ouvidos dos nossos irmãos. Estão me ouvindo? Quem não estiver ouvindo, eu vou pegar o chofar ali dentro, vou próximo ao seu ouvido e tocar o chofar para te despertar. Tá certo? Eu não tenho como repetir o que falei pela manhã. Eu vou continuar do ponto que eu parei. Alguém se lembra onde foi que eu parei? Quem estava aqui de manhã? Se ninguém se lembra, porque ninguém aprendeu nada. Onde foi que eu parei? Ah, né, espertinha, hein? Ela tem esperança de poder ainda assistir o vídeo. Mas eu parei em algo que eu falei, dito pelo apóstolo, que é: o ídolo habita no alimento, segundo nos ensina o apóstolo Paulo. Nós estamos ensinando sobre o Seudat HaAdon. Seudat não é o que o povo chama aí fora, Santa Ceia. No texto original bíblico, fala apenas Seudat HaAdon, ceia do Senhor. Tá certo? É a ceia do Senhor. Quando Yeshua reuniu com os seus discípulos para celebrar a Páscoa, ali naquele momento, ele incluiu a celebração da Seudat HaAdon. Tá certo? Ele incluiu ali. Por quê? Porque lá em Lucas 22, 14 a 20, versículo 15, ele disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Ele tinha essa ansiedade porque ele precisava se revelar para os seus discípulos como o Salvador, como o Messias esperado por todos eles, por todo o Israel. E ele precisava deixar algo que viesse a marcar a cada um de nós em toda a nossa jornada aqui. Então, naquele momento, ele vai pegar o pão, ele vai dar graças ao Senhor e vai dizer: este é o meu corpo, que é dado por vós. Tá certo? E ele fala assim: fazei isto em memória de mim todas as vezes que vocês o comerem. A mesma coisa quando ele pegou o cálice, ele abençoou e disse: este cálice, que é na mesa de Pêssego, se você prestar atenção, nós colocamos 4 taças, não é assim? Em Páscoa. Na festa de Páscoa nós colocamos 4 taças sobre a mesa. A terceira taça, ela simboliza a redenção. Então foi exatamente essa taça, quando Yeshua pegou essa taça, depois de já ter ceado, a palavra ceia no nosso dicionário significa jantar, tá certo? Ele pega então, depois de ter jantado, ele pega essa taça, a taça da redenção, e ali ele se revela o sangue da nova aliança. Jeremias 30 fala o quê? Eis que farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não uma aliança como aquela que foi feita, escrita em tábuas de pedra, mas uma nova aliança que viesse verdadeiramente a marcar o ser humano. Porque o sangue de touros e bodes jamais teve a capacidade de aperfeiçoar a consciência humana. Então, para que nós possamos começar a praticar a Seudat HaAdon, nós precisamos primeiro que toda a congregação entenda pela palavra a necessidade de praticarmos isto. Por quê? Porque quando nós comemos, em toda a Escritura você vai ver que em todos os eventos há comida no meio. Por quê? Porque ali, depois de abençoado, aquilo vai internalizar dentro de nós. E Yeshua queria ser internalizado dentro de cada um de nós. Então ele disse: eu desejei muito comer convosco esta Páscoa, porque eu não a comerei de novo, até que eu coma novamente no reino estabelecido no meio de nós. Quando ele voltar, nós celebraremos a Páscoa. Por quê? Porque a Páscoa nós só entenderemos ela quando ele voltar. O verdadeiro entendimento e compreensão da Páscoa, vocês acham que nós sabemos? O porquê disso, nós vamos saber quando ele retornar.
Enquanto isso, são sombras que nós praticamos. Toda sombra espelha uma realidade. Tá certo? Enquanto isso, nós celebramos todo ano dentro do ciclo festivo, com o propósito de quê? De trazer a realidade, aquilo, trazer à existência aquilo que entre nós ainda é uma sombra. Mas nós queremos a realidade. Nós queremos ver Mashiach. Porque a palavra fala que é o corpo dele. As festas que celebramos hoje são sombras, mas a realidade está no corpo dele, que será manifesto e que será revelado a nós. Então, quando o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui, 1 Coríntios capítulo 10, abra sua Bíblia, acompanhe para que você possa entender. O apóstolo Paulo, ele diz assim, 1 Coríntios 10, 19 até o versículo 21. Que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Respondam-me, por favor. Vocês acham que o ídolo tem algum valor? Você quer falar? Não? Vocês acham que o ídolo em si, ele é alguma coisa? Vocês acham que aquela estátua que está ali no pier, ali de Camburi, é alguma coisa em si? Não é nada. Lá no convento, é alguma coisa aquelas imagens? Não é nada. Paulo está dizendo, o ídolo em si, ele não é nada. Antes, ele diz, versículo 20, digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios, que as sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Por isso nós temos que ter todo o cuidado de não entrar nesta presente época, nessa onda das pessoas, de muitos crentes, que dizem que nada disso tem importância. Tá certo? Nós temos que ter todo o cuidado com isso e pedir ao Criador que nos ensine e nos ajude a discernir as coisas, para que nós não venhamos a ter os nossos pés enlaçados, espiritualmente, em laços armados pelo inimigo. Toda vez que chega a época de Cosme e Damião, lá perto de casa tem um centro espírita. É um fogaréu imenso, soltam fogos, e aquela criançada correndo pelo meio da rua fora, desesperado, batendo na porta das pessoas para pegar a bala, né? Nós já fizemos muito isso, né, Sandra? Nós também fizemos isso quando criança. A minha vizinha da minha casa era um centro espírita. Primeira vez que eu cheguei lá, tinha uma mulher sentada lá de branco, eu levei o maior susto. Quando eu vi aquela mulher, eu falei, misericórdia, aqui não é meu lugar não. E essas crianças saem em busca de quê que eles vão buscar ali? O que eles vão buscar? Hein? Balas, doces, não é assim? É isso que eles vão buscar. Mas só que aquelas balas que são preparadas, elas são ofertadas. Lembram do nosso irmão Giovanni? Vocês se lembram dele? Giovanni falava conosco bem assim, olha, o que liga a pessoa a uma entidade é a oferta que ela leva. Toda oferta que a pessoa leva, ou sacrifício, a um ídolo, aquele alimento, aquele doce, seja lá o que for, é o que vai fazer a ligação dela com a entidade a quem ela está oferecendo. E ali ela se torna presa daquela entidade. Tá certo? Então, quando chega esta época, foi agora recente, as crianças saem desesperadas e quando vai ver por aí, é muita criança possessa, tá certo? Porque o mundo espiritual é real. Yeshua fala sobre isso. Yeshua mesmo expulsou muitos demônios, muitos espíritos malignos de pessoas. Ele fala espíritos, tá certo? Então, quando Paulo está dizendo aqui, antes digo que as coisas que eles sacrificam, é a demônios que as sacrificam. Não adianta você chegar ali, pegar uma imagem, quebrar ela, destruir ela toda, não resolve nada, porque ela em si não é nada, o ídolo em si não é nada.
Quando Deus mandou Moshe ao Egito, ele não mandou Moisés confrontar ídolo de faraó nenhum. Moisés não confrontou ídolo nenhum. Deus mandou dizer para você, faraó, que é para você deixar o povo ir para celebrar uma festa para ele lá no deserto. Foi isso que ele fez. Quem lidou com o faraó diretamente com os ídolos do Egito foi o próprio Deus. Moisés foi lá, fez o papel dele e levou o povo para o deserto. Então Paulo se preocupa aqui, ele fala que é a demônios que a sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. É essa a diferença. Então, se você está num lugar em que há coisas oferecidas aos ídolos, e entra um irmão que é fraco, que te conhece, e vê você naquele lugar ali, ele vai achar que ele pode comer, ele pode ser participante daquela mesa. E aí o que vai acontecer com aquele irmão? Você vai perder o irmão, e pela sua falta de amor, você é condenado. Por quê? Que o meu irmão não seja destruído por causa da comida que eu como. Esse é o cuidado que a palavra ensina que nós temos que ter. Nós tivemos uma experiência, né, Francisco? Você lembra? Né? Tivemos uma experiência real, verdadeira. Não vou entrar nesse detalhe aqui agora, porque eu preciso mostrar para vocês para celebrarmos. No livro Tesouros Ocultos, na página 50, Joseph Schuller nos diz assim: outra coisa que fazemos pelo exemplo é a ceia. Por que nós estamos ensinando para praticarmos a Seudat Hadon? Porque vamos praticar pelo exemplo. Exemplo de quem? Da própria igreja. Dos próprios discípulos que celebravam. A própria igreja que fala primitiva, mas ela não era nada primitiva, ela sabia muito mais ainda do que nós, né? E hoje que nós estamos aprendendo esse contexto, vamos seguir o exemplo da igreja, de Atos, tá certo? Então ele está dizendo que há muitas coisas que nós fazemos e devemos fazer pelo exemplo que está nas Escrituras. E Yeshua, olha só, Yeshua ordenou aos seus discípulos, ele deu uma ordem, ele deu um mandamento. Na noite da Páscoa, fazei isto em memória de mim. Referindo-se o quê? Ao partir o pão. Vocês se lembram quando Yeshua, ele vinha pelo caminho, juntamente com os dois discípulos, era o caminho de Emaús, não foi? 2 discípulos estavam com ele. Ninguém reconheceu Yeshua ali, nenhum dos dois. Totalmente tristes. Viram que estava tarde e convidaram ele para ir para a casa deles. E Yeshua foi, aceitou o convite. Já ressurreto, ele entra naquela casa e é posta à mesa pão. E exatamente quando Yeshua pega o pão, que ele dá graças e parte o pão, aí os discípulos o reconhece. E naquele mesmo instante, ele desaparece na frente deles. E deixou eles com um gostinho de quero mais. Porque eles disseram assim: não é que o nosso coração ardia quando nós andávamos do lado dele e ele falava conosco? O nosso coração ardia e eles não sabiam que era o mestre. Só foram reconhecer ele quando ele partiu o pão. A marca de Yeshua é o compartilhar a vida com o seu próximo. Ele disse: ninguém tem maior amor do que esse. Que amor é esse? Qual é o maior amor? O dar a alguém a sua própria vida em favor do outro. Esse é o maior amor que existe. Então Yeshua veio e quando ele pegou o pão, ele disse: fazei isto em memória de mim. Por quê? Porque isto é o meu corpo, que é partido por vós. Meu corpo será partido entre vocês. Eu vou me dar por vocês, por cada um de vós. Não importa a sua condição,
Yeshua se partiu por todos nós. Nós estamos aqui por causa de Yeshua, a palavra, o verbo, o devar. Aquele que disse, produz a terra ervas que deem sementes, e sementes que deem frutos. Ele disse, e ele esteve no meio de nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não o reconhecem. E ele disse para aquela mulher, que foi clamar a ele pela filha, ele disse o quê? Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas nós fomos incluídos nas alianças, nas promessas, por causa de Yeshua. Tem alguém com sono? Não, né? Glória a Deus. Está todo mundo desperto. Isso é bom. Então, Yeshua deu esse mandamento, fazer isto em memória de mim, referindo-se ao partir do pão. Ele nunca disse com que frequência deveríamos celebrá-la. Mas sabemos que devemos celebrá-la porque ele ordenou. É por isso que algumas igrejas hoje têm comunhão todo dia, tem algumas uma vez por semana, algumas uma vez por mês, e outras apenas uma ou duas vezes ao ano. Tudo que nós temos são exemplos do modo como a igreja do primeiro século operava. Os exemplos interpretam o mandamento. Fazei isto em memória de mim. Atos capítulo 20, olha que coisa interessante que está aqui em Atos 20, versículos 6 e 7. Algumas traduções eu não sei como diz aí. Mas aqui eu peguei e diz assim: depois dos dias dos pães asmos. Que festa era essa? Atos 20, versículos 6 e 7. Era a festa de quê? A festa da Páscoa. Ninguém sabe, ninguém está respondendo. Está escrito aí. Depois, não foi antes. Depois dos dias dos pães asmos, navegávamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto onde passamos uma semana. No primeiro dia da semana, nós fizemos a Abdalá, o Shabat já passou e nós começamos o primeiro dia da semana. Ok? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, de fazer uma Seudat Ha'adon, que devia, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Foi ali onde Eutico cochilou e desabou lá de cima, mas Paulo foi lá e orou por ele e ele ressuscitou. Até aí está entendido? Está compreendido aqui? Ou está obscuro? Olha, está bem claro. Depois dos dias dos pães asmos, já havia passado 7 dias sem comer fermento. Já havia passado o Shabat. Agora estão no primeiro dia da semana. Esse primeiro dia da semana. Por quê? Finalzinho de Shabat e início. O dia bíblico, ele se inicia com a tarde. Não com o amanhecer, ou não a 0 hora, como o nosso dia gregoriano começa, meia-noite, né? Então agora, ao pôr do sol, começou já o primeiro dia da semana. Então logo em seguida, que encerrou o Shabat, eles se reuniram para o partir do pão. Paulo, que devia seguir a viagem de imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Era um costume da igreja do primeiro século. 1 Coríntios capítulo 11. Na igreja cristã ou igreja católica, usa a palavra Eucaristia, né? Não é isso? Não é assim mesmo? Eles falam Eucaristia. Para nós é um Kiddush. Ok? Então, em 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler do versículo 17 até o 30. Paulo está escrevendo aos Coríntios dizendo assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo
porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Você já pensou, o povo, a igreja se reunindo para pior, e não para melhor? Porque, antes de tudo, estou informado, haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Vocês olhem que já é uma coisa má, já é uma coisa ruim, haver divisão na igreja, tá certo? Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia, a Seudat Haadon que comeis. A Seudat Haadon, a ceia do Senhor, não é um jantar. É um ato simbólico, onde se é usado pão e vinho. Tá certo? Não é um jantar como um jantar de Pessa. A Seudat Haadon é um simbolismo que ele tomou com a finalidade de quê? De internalizarmos dentro de nós Yeshua. Quando Paulo falou que no alimento, os demônios estão no alimento, não coma aquilo que foi sacrificado ao ídolo, porque você estará ligado àquela entidade a qual foi oferecida. E Yeshua, então, é estabelecer ali o pão e o vinho, como símbolos, o pão do seu corpo e o vinho, o seu sangue, o sangue da nova aliança. Ele nos manda fazer para internalizarmos Yeshua dentro de nós. E quando nós procedemos desta forma, nós estamos trazendo para dentro de nós a luz do mundo, tá certo? O pão da vida, a água da vida, aquele que ressuscita mortos, aquele que cura enfermidades, aquele que abre os olhos aos cegos, que cura leprosos. Nós vamos internalizar ele dentro de nós. Porque ao comerdes, versículo 21, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Aí ele está, quando ele usa a ceia, cada um toma o seu próprio jantar. Nós podemos, depois de realizar a Seudat, ter um jantar aqui para celebrarmos com alegria. Quem sabe lá na frente, nós gostamos muito, né? De jantar, não é assim? Não é verdade? Hein? Não é bom não? Quem sabe no próximo, né? Vamos fazer, nós não vamos ter só o louvor e fazer a Seudat e o jantar, né, mulheres? Vocês concordam, é bom demais, não é? Para fortalecermos a comunhão. Quem não quer participar, é livre para não participar. Ok? Ninguém é obrigado absolutamente a nada. Não é por força, não é por poder. E nem vamos estar aqui cobrando de ninguém, vigiando ninguém. Nós vamos chegar lá. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Já pensou? O vinho usado para a ceia não é para se embriagar. É um simbolismo apenas de uma participação, de internalizar nosso Mashiach em nós. Porque ao comerdes, já li isso aqui, versículo 22, não tendes porventura casas onde comer e beber? Olha só como ele está definindo o que é um simbolismo. Não é um jantar. Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor, olha só o que ele está dizendo. Eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O que foi que Paulo recebeu do Senhor? Que o Senhor Yeshua, na noite em que foi traído, ele tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É um mandamento. E é Paulo que está dizendo para a igreja de Corinto. Por quê? Porque a igreja de Corinto não estava entendendo o simbolismo da Seudat Haadon.
Aí eles faziam um banquete. Seudat Radon não é banquete. Seudat Radon é um simbolismo onde nós vamos fazer em memória dele, porque todas as vezes que nós assim o fizermos, nós anunciamos a morte de Yeshua até que ele volte. Nós estaremos anunciando a morte dele todas as vezes. O descrente que entrar e ver, nós estaremos anunciando que alguém morreu para salvá-lo. Não é assim? Eli está sorridente ali. E ele diz, e tendo dado graças, o partiu disse, este é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, depois dele ter jantado, ele tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Ora, Paulo está dizendo, porque estou dizendo para vocês o que eu aprendi com o Senhor. Paulo estava lá, nesta ceia, ele estava presente nesta Páscoa aqui, onde estava Yeshua com os discípulos? Não. Estava? Não estava. Mas ele está dizendo o quê? Eu aprendi com o Senhor. O Senhor me ensinou. E eu estou passando para vocês o que é para ser feito. Vocês precisam internalizar Yeshua dentro de vocês. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Versículo 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem o quê? Sem discernir, irmão. Ele está falando em discernimento. Ok? Nas igrejas aí, no dia de Santa Ceia, o povo fica tremendo na base. É um tal na hora de ceia, o povo orando, se esfregando, tentando chorar, tentando se quebrantar ali, porque vai participar da ceia. Vocês já viram, gente? Já foram lá? Já tiveram lá? Você já participou, né? Assim, fica com medo a ceia. Aí o pastor, olha, irmão, se você comer o pão indignamente, você vai para o inferno. Aí o povo, você, irmão, que não deu dízimo, você é ladrão, você não pode pegar no pão nem no cálice. Meu cunhado, coitado, sofre pra caramba. Nem sei se ele está frequentando a igreja. Tinha tanto medo, porque muitas vezes ele não dava o dízimo. E quando chegava lá o pastor no dia de ceia, seu ladrão, você é ladrão porque não deu dízimo. Você imagine a situação da pessoa. A palavra está dizendo o que aqui? Por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice seu indignamente, esse indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Falando do corpo e do sangue. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o que eu estou ensinando para vocês. Se você vai participar da Seudat sem discernir que este pão simboliza o corpo de Yeshua, e que este cálice simboliza o sangue, se você não discernir isso, aí então você está comendo, você está participando da Seudat Radon indignamente. Mas não quero dizer com isso, então eu posso pecar e vir participar. Não, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Quando você dobra o seu joelho, fecha a porta do seu quarto e você vai orar, ou quando você vem para a congregação e vem orar aqui, você está julgando a você mesmo. No contexto judaico, a oração é você julgar a você mesmo. Toda vez que você se prostra diante do Senhor, você está se julgando diante dele através da oração. Assim é o contexto judaico. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tem gente dormindo espiritualmente. Está certo? Tem gente fraco.
Tem gente doente, nós temos muita gente doente no meio de nós. Isso aqui é um benefício. A Seudat Hadon é um benefício para nós. Nós vamos usufruir daquilo que Yeshua disse. Tomai e comei, porque isto é o meu corpo, que é dado por vós. A fim de internalizarmos o Yeshua dentro de nós. O contrário do juízo é você ser abençoado. Internalizando o próprio Yeshua dentro de nós. A ceia, ela era feita antes da refeição. E podemos fazer um jantar, como disse para vocês, logo depois do Kiddush. Não é invenção católica. Eu achava que era invenção católica, eu escrevi até para o Shulam perguntando, porque disseram muito para nós que é invenção católica, foi os católicos que inventaram isso. Pelo contrário, os católicos entenderam tanto que eles dizem que a hóstia é a transubstanciação do corpo de Mashiach. Que a hóstia deles se transforma verdadeiramente em corpo, em carne de Yeshua. E eles estão comendo a carne dele. Porque quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Não é assim que ele diz? Então como é que nós vamos participar do corpo e do sangue de Mashiach? Através da Seudat Hadon. Que é um simbolismo. Tá certo? Ali, por enquanto, esse pão, qualquer um vai ali e come à vontade. Mas depois que abençoarmos, colocarmos sobre eles a palavra, aí nós santificamos. E somos santificados então pelo Kedushim, que é santificação. Vocês conhecem o livro de Daquê? Alguém já ouviu falar de Daquê ou de Darê? Já? Você pode baixar na internet o de Daquê. De Daquê é ensino, doutrina, instrução em grego. Instrução dos 12 apóstolos. Ou doutrina dos 12 apóstolos. É um escrito do século I que trata do catecismo cristão. É constituído de 16 capítulos. E apesar de ser uma obra pequena, é de grande valor histórico e teológico. O título lembra a referência de "E perseveravam na doutrina dos apóstolos", lá em Atos 2,42. Estudiosos estimam que são escritos anteriores à destruição do templo de Jerusalém, entre os anos 60 e 70 depois de Cristo. Outros estimam que foi escrito entre os anos 70 e 90. Eu falo depois de Cristo, mas da Era Comum, né? Contudo, são coesos quanto à origem, sendo na Judéia ou na Síria, esses escritos. Segundo William Rordolph, a Didaquê é uma compilação anônima de diversas fontes derivadas da tradição viva de comunidades eclesiais bem definidas. Portanto, a questão da datação equivale à questão das datas das tradições ali registradas, que indubitavelmente remontaria ao século I da Era Comum, derrubando as teses de datação tardia do século II. Quanto à sua autenticidade, é de senso comum que o mesmo não tenha sido escrito pelos 12 apóstolos, ainda que o título do escrito lhes faça menção. Contudo, estudiosos acreditam na compilação de fontes orais, tendo recebido os ensinamentos que resultaram na elaboração do texto. Também é senso comum que tenha sido escrito por mais de uma pessoa. Muito bem. Nós temos aqui então a mesa posta. Elas taparam. Já pensou se você puxa com força? Foi compreensível para vocês ou não? Conseguiram entender, congregação? Hein? Eu preciso do sim de vocês para que nós possamos pôr em prática. Poderemos celebrar uma vez por mês, né? Depois a gente vai decidir. Uma vez por mês, né? Será muito bom nós celebrarmos juntos. Pastor Zé, deixa eu só fazer um comentário para a congregação. Faça. Para que os irmãos se familiarizem por que nós estamos novamente ensinando sobre isso, né?
Porque você pode falar assim, mas na minha congregação eu já faço isso, já é tão comum, por que eles estão falando disso novamente, né? Há 12 anos atrás, aproximadamente? 12 anos atrás, né? Por aí. Quando o senhor trouxe o ensino sobre a Seudá. Tempo, né? Pouco mais, né? Sempre foi discutido, e aqui é uma questão teológica, ainda não é definido. Yeshua instituiu a Seudá Hadon na festividade de Pessa, né? Quem já participou da nossa festividade? Quem não participou da nossa festividade de Pessa, levanta a mão. Quem nunca participou de uma festividade judaica, da festa da Páscoa? Pode levantar. Quem? Senhora? 4, 5. Se você olhar a festividade da Páscoa, toda ela tem uma conotação de apresentar o Mashiach dentro dela. Dentro da festa da Páscoa existem 4 taças. Cada taça representa uma ação que Deus fez para com a nação de Israel, libertando-os do Egito. Uma é sobre a retirada, outra é que eu os tomarei, e a terceira taça é a taça da redenção. Redenção fala sobre algo que é concedido, concedendo uma salvação, né, uma libertação. Essa terceira taça, na cultura judaica, na literatura judaica, representa o Messias. Se você ler Lucas, no capítulo 20, que o pastor José estava falando, você vai ver que Yeshua, ele dá a primeira bênção do vinho, e logo depois ele dá a bênção de um outro vinho. Possivelmente havia mais de uma taça, né? Essa celebração judaica que hoje nós fazemos, ela é datada anterior a Yeshua. Então Yeshua estava celebrando uma festa com as 4 taças. A terceira taça que representa o Messias é a taça que ele se identifica. Esse é o meu sangue que é dado por vós, que é derramado por vós, né? E quando nós fomos compreender sobre a ceia do Senhor, a Seudá Hadon, há 13 anos atrás, nós tínhamos entendido que a Seudá só poderia ser celebrado dentro da festividade da Páscoa. E nós paramos de fazer a cerimônia de forma semanal, nós fazíamos mensal, né? Fazíamos mensal. E paramos de fazê-la e começamos a fazer só na festividade da Páscoa. Depois nós fomos compreendendo, e é o que o pastor José está ensinando, que a Seudá Hadon não é só simplesmente uma celebração da festividade da Páscoa, mas ela é um simbolismo, um sinal de uma nova aliança que Yeshua faz com o seu povo. E aí nós trouxemos aqui, o pastor José ensinou, que toda aliança que um judeu faz com alguém, o alimento está presente. O pão se faz presente e o vinho se faz presente. Então Yeshua, quando faz uma nova aliança, ele fala, essa é a nova aliança no meu sangue. Ele estava criando ali um simbolismo para que sempre lembremos dele, para que sempre venhamos anunciá-lo. Então aí nós compreendemos que a Seudá não é algo específico para a festa de Pessa, da Páscoa, mas a Seudá é uma cerimônia para que nós façamos sempre que podemos nos reunir, seja semanalmente, seja mensalmente. Hoje nós vamos fazer, né? Então a Seudá é uma cerimônia que nós estamos declarando que nós cremos no nosso Mashiach e que ele é a luz para o mundo. E o pastor José ensinou que quando nós estamos comendo desse pão e bebendo desse cálice, nós estamos internalizando o nosso Mashiach, porque nós nos unimos a ele. É um simbolismo de união. Este é meu corpo que é dado por vós, e esse é meu sangue que é derramado por vós. O que o pastor José está ensinando, que nós entendemos que a Seudá Hadon, ela é um simbolismo, ela é um sinal da nossa aliança com o nosso Mashiach, e que todas as vezes que nós bebermos desse sangue e comermos desse pão, nós estamos anunciando a morte dele até que ele venha. Declaramos que cremos na sua morte e professamos que cremos na sua ressurreição. Então é um simbolismo, nós vamos fazer aqui mensalmente, né? E quem sabe todos os Shabbatots que nós finalizarmos e começarmos a Seudá Hadon, logo depois nós teremos aqui uma confraternização, cada um trazendo um prato, e assim nós podemos nos reunir e nos confraternizar cada vez mais, tá bom? Espero que vocês tenham compreendido e que o Eterno nos abençoe grandemente. Amém? Ok? Quem pode participar? As igrejas aí dizem só quem é batizado nas águas, né? Mas aqui participa toda a família, ok? As crianças também participam,
os nossos adolescentes. Se tiver irmãos de outras denominações conosco e quiserem participar, eles podem participar, tá certo? Agora, se entra um descrente que não tem discernimento do que nós vamos fazer, é bom que ele não participe, tá certo? Precisa se explicar isso a ele. Tem alguém aqui que não confessou Yeshua ainda? Hein? Não é um apelo. Tem? Todos aqui são servos, né? Todos nós somos servos de Yeshua. Então todos nós podemos participar. Nós, nossas crianças, família, participa todo mundo, tá certo? Então somente nessas situações, se tiver um descrente que não conhece, a gente, quem estiver próximo, diga para ele se ele tem discernimento do que é o pão e o vinho para ele. Se ele não souber, então oriente a ele, porque senão ele estará trazendo sobre si mesmo condenação. Tá certo? Hein? Você quer mais louvor ainda? Ah, não, calma. Gosta, né, que a gente cante. Cadê os 5 diáconos aqui, por favor? Cadê? Está separado, Marlene? Não, né? Olha só. Vocês vão distribuir o pão e o suco de uva para todos que aqui estão. Você fala em querer cantar agora, Francisco? Você pode ali cantar uma música para nós? Cantar também. Hein? Enquanto distribui, vai lá, Sandro, canta uma música. Vocês, irmãos, entenderam bem nossa preocupação. Não comam ainda, nem façam uso. Não, é depois que primeiro distribui. Porque, olha só, quando nós fazemos um Kiddush e Shabat, a gente pode botar aqui na mesa os pães, né? O suco, faz só a bênção com uma taça e o pão, e depois todo mundo vem e pega. Nós vamos fazer desta forma, para quê? Para diferenciar a Seudat Hadon. Pode. A Seudat Hadon nós vamos diferenciar do Kiddush normal nosso de Shabat. Vocês entenderam? É lógico que nos Kiddush de Shabat a gente distribui como nós estamos fazendo aqui, não é? Mas não tem essa necessidade. A gente pode abençoar e depois cada um vai ali e pega. Então vocês estão recebendo aí o pão e o suco de uva. O melhor seria que fosse o vinho. Mas nós fazemos uso do suco de uva porque muitos não se sentem bem também com vinho, né? Então, e também para não levarmos, escandalizarmos nossos irmãos, né, de outras denominações. Depois que o nosso Rosh Francisco acabar de cantar, maravilha, né? Eu descanso minha voz. Enquanto você recebe aí o seu pão, queridos, olhem para estes elementos. Lembra de Mashiach. Lembra do seu Mashiach. O que ele fez por nós. Ele se deu por nós, tá certo? Não é uma celebração para você se desesperar. É uma celebração para você dizer: Senhor, renova-me. Renova-me no meu caminhar. Eu estou precisando ser renovado. Yeshua, vem. Renova-me dentro de mim. Já que o Senhor habita em mim, renova-me. Ninguém é obrigado a participar, entenderam? Você é livre para participar ou não participar. Ninguém vai ficar olhando. No dia que eu não participar, ninguém vai dizer: olha lá, o pastor está em pecado, né? Porque ele não participou da Seudat Hadon. Misericórdia. Ninguém pode ficar olhando as pessoas desta forma. Olha lá, fulano não participou. Ora, a pessoa pode estar com algum problema, né, se sentindo triste. Ninguém é obrigado. Mas Yeshua nos manda fazer assim, para internalizarmos ele dentro de nós. Então nós comemos
e bebemos, comemos do corpo de Yeshua e tomamos do seu sangue, através destes símbolos. Entender o que é um simbolismo? Este pedacinho de pão, ele não é o corpo de Yeshua, não é carne, é um simbolismo do corpo de Yeshua que foi partido por nós. É importante que vocês entendam isso. E o suco de uva simboliza o seu sangue. Então nós vamos internalizar Yeshua dentro de nós através da Seudat Hadon, através da ceia. Creia. E assim nós vamos estar anunciando o nosso Mashiach, a sua morte e a sua ressurreição, até que ele volte. Seja você um instrumento nas mãos do seu Criador. Entendam isso, é simbolismo, é símbolo. Isto é o meu corpo, que é partido por vós, que é dado a vós. Compartilhe o meu corpo com vocês, porque Yeshua disse: compartilhe o meu sangue com vocês. É o que ele disse. Na hora que nós fizéssemos, deixa ele te transformar. E enche-me até que em mim se ache só ti. Então usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao meu Deus, ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, usa-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Que brilha à noite como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Vamos ficar de pé. enche-me, Usa-me, sonda-me.
Aleluia. Todos receberam pão e vinho. Pegue o seu suco na sua mão. O Didaquê escreve, relata aqui o ensino dos 12 apóstolos, como é que eles faziam. Eu vou falar e vocês vão repetir comigo. Aliás, antes de abençoar, eu quero dar oportunidade a vocês de orarem primeiro. Tá certo? Cada um individualmente, ore ao Senhor. Põe a sua vida diante dele. Fale o que você achar de falar com ele. Eu não preciso ouvir sua oração, mas o Senhor possa te ouvir. Senhor, eis os teus servos. Eis-nos aqui, Pai, fazendo menção do que Yeshua fez por nós. Nós estamos tomando este suco de uva, o pão, como simbolismo daquilo que Ele mesmo nos determinou, nos mandou fazer. Em memória dEle. É o que nós vamos estar fazendo neste momento. Por isso, Senhor, perdoa-nos os nossos pecados, nossas iniquidades, nossa ignorância pelo tempo que nós ficamos sem entender, sem discernir corretamente, se devíamos ou não praticarmos. Senhor, através do exemplo dos discípulos, da própria igreja do primeiro século, que assim procedia, compartilhando o pão uns com os outros. Senhor, tenha misericórdia de nós e nos ajude. Em nome de Yeshua. Amém? Digam comigo sobre o cálice. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da santa vinha do teu servo Davi, que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti, glória para sempre. Vamos juntos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei pri hagafen. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Elohim, Rei do Universo, que te faz sair o fruto da vide, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Amém. Vamos beber. E Yeshua sempre pegava o pão, e como a própria palavra já diz, e tendo tomado o pão, ele deu graças, não é assim? E depois ele partiu. Com o pão na mão, vamos dizer todos juntos. Nós te agradecemos, Pai nosso, por causa da vida e do conhecimento que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti glória para sempre. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei silehen. Amém. Vamos de novo. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamotz lehem min haaretz. Amém. E tendo dado graças, ele partiu e disse: tomai e comei, porque este é o meu corpo, que é partido por vós. Vamos comer. Da mesma forma como este pão partido havia sido semeado sobre as colinas e depois foi recolhido para se tornar um, assim também seja reunida a tua igreja desde os confins da terra no teu reino, porque teu é o poder e a glória por Yeshua HaMashiach para sempre. Após nós sermos saciados, nós agradecemos. Nós te agradecemos, Pai Santo, por teu santo nome, que fizeste habitar em nossos corações, e pelo conhecimento, pela fé e imortalidade que nos revelaste através do teu servo Yeshua. A ti glória para sempre. Tu, Senhor, onipotente, criaste todas as coisas por causa do teu nome
e deste aos homens o prazer do alimento e da bebida, para que te agradeçam. A nós, orem, deste uma comida e uma bebida espirituais e uma vida eterna através do teu servo. Antes de tudo, te agradecemos porque és poderoso. A ti glória para sempre. Lembra-te, Senhor, da tua igreja, livrando-a de todo mal e aperfeiçoando-a no teu amor. Reúne dos quatro ventos esta igreja santificada para o teu reino que lhe preparaste, porque teu é o poder e a glória para sempre. Que a tua graça venha e este mundo passe. Hosana ao Deus de Davi. Venha quem é fiel, converta-se quem é infiel, Maran-atá. Vem, Senhor Yeshua. Amém. Assim cumprimos o mandamento da Seudat Hadon. Posso abençoá-lo? Você quer cantar mais? Não. Quero cantar mais. Próximo Shabat, pode deixar que você vai cantar.